Salve meus amigos, eu sou Henrique Massaro e depois de uma longa espera chegou a hora de falar sobre essa série que a gente tanto ama, sobre a série que mudou a história da TV, sobre uma das melhores coisas já produzidas na história da televisão. Chegou a hora da gente falar sobre a quinta temporada de The Sopranos. Calma aí, deixa eu te dar um recado muito importante. Essa análise que você está prestes a assistir foi liberada com antecedência para os membros do canal. Exatamente, quem é membro do canal por apenas R$ 4,99 por mês teve acesso antecipado a esse vídeo. E não é só isso, eles vão ter acesso antecipado e exclusivo das próximas análises de The Sopranos. Por que eu digo exclusivo? Porque elas não só vão ser liberadas antes, mas elas vão ser liberadas muito antes. Não tem previsão para as próximas análises de The Sopranos se tornarem públicas. Pode ser que demore um mês, pode ser que demore um ano e talvez pode ser que elas não se tornem públicas nunca mais. Boa parte do público que me acompanha aqui é por conta de The Sopranos e já virou membro do canal para me dar um apoio que é indispensável para poder continuar fazendo esse trabalho por aqui. Então, se você gosta desse conteúdo que é único aqui no YouTube do Brasil, você sabe disso, apenas R$ 4,99 por mês você vai ter acesso a essas análises toda semana, além de diversos outros vídeos exclusivos sobre filmes e séries, muita coisa sobre o universo da máfia que eu estou planejando postar na área de membros aqui do canal. Vamos conversar sobre Two Tonys, o primeiro episódio dessa quinta temporada, escrito pelo Terence Winter e pelo David Chase e dirigido pelo Tim Van Patten, ou seja, uma trinca aí de criadores, entre eles o criador da série, que já foram responsáveis por diversos episódios incríveis, nos premiando nesse início de quinta temporada. A gente passou aí já há um bom tempo da metade dos episódios de The Sopranos, estamos chegando quase aí nas temporadas finais. A quinta temporada é uma temporada fantástica, juntamente com a quarta, que eu até aqui, olhando em retrospecto, né, das análises que eu fiz, foi a melhor, e eu tenho certeza que a gente tem tudo para elevar o nível ainda mais nessa quinta temporada, que começa numa cena muito diferente, né? Com a casa dos Sopranos, né, ali em North Cadwell, num cenário meio que quase que de abandono, né? A gente vê ali a piscina, a cadeira parada, o jornal fica jogado ali na frente sem ninguém recolher. É quase que um cenário de abandono, como eu disse, que se reflete por alguns motivos, principalmente, não só, mas principalmente pela ausência do Tony Soprano naquela casa. E não é só a ausência dele, mas a ausência dele faz com que exista uma certa ausência de vida familiar naquele lugar. É aquela baita casa e, afinal de contas, tá morando só duas pessoas, né? Só a Carmela e o AJ. A Meadow mora na faculdade, o Tony foi embora no fim da temporada passada e a gente vai começar a acompanhar esse momento separação Carmela e Tony, e que já começa com esse cenário aí, né, realmente de abandono, assim, que nos chama a atenção. O que é que tá faltando ali? Eu falei vida familiar, mas tem alguns motivos. Falta o dono daquela casa, o cara que talvez fosse mais apaixonado por aquele lugar. Falta a figura de um homem naquela casa. E o episódio, ao longo de toda a sua duração, vai discutir várias vezes, de alguma forma ou de outra, essa questão da figura masculina. Então eu acho que esse é um ponto bem relevante, eu vou falar várias vezes sobre isso nessa análise aqui, tá? Logo depois disso, a gente vê que algo importante está acontecendo nesse início de temporada. Um grupo de pessoas está sendo libertada da prisão e os jornais estão chamando isso de Turma de 2004. Né? Um grupo de gangsters ali que foram presos 15, 20 anos atrás e que estão começando a ser liberados. Entre esse grupo tem duas figuras importantes da cena mafiosa de Nova York, que é o antigo conselheiro do Carmine Lupertazzi, chamado de Angelo Garepi, e o Phil Leotardo, que é um capitão que, para quem já viu, sabe que vai ser uma figura muito relevante daqui em diante. E na cena de Nova Jersey, outros dois nomes também estão saindo. O Michel Fitch-Lamana, um old-timer, um cara muito da antiga, em quem Tony, Rich April, Ralph Cifaretto até se inspiravam em algum aspecto. Esse cara já foi mencionado na série algumas vezes pelo Ralph, pelo Rich e tal. E também o Tony Blundetto, né, interpretado pelo excelente Steve Buscemi, que já participou como diretor, como roteirista da série. Agora ele entra como ator fazendo essa participação que vai ser muito marcante. E aí a gente é levado a falar sobre o nome do episódio, Dois Tonys. E esse nome é por dois motivos. Primeiro, esse motivo óbvio, a gente já tá introduzindo um novo personagem que se chama Tony, e ele
e no próximo episódio isso vai ser melhor explicado, mas ele é primo do Tony Soprano, os dois têm o mesmo nome e tal, são os dois Tonys, mas mais do que isso, porque mais pra frente o Tony vai falar uma frase que é totalmente ligada a isso, né? O fato de existir dois Tonys. E eu já comento um pouco mais no momento certo, tá? Eles estão assistindo a televisão e assistindo a reportagem, né, falando sobre a liberação desses caras. E, primeiro ponto, eles estão na casa do Bob e da Janice. Bob e Janice são um casal agora, de fato, estão casados. Tanto que tem um momento até de diálogo expositivo ali, que ela fala, onde eu deixei acho que eu perdi minha aliança e tal, que é pra gente entender que eles estão não só namorando, mas estão casados no papel, né? E essa cena, ela tem uma relação... eu já falei algumas vezes sobre isso, tá? E algumas pessoas que comentam The Sopranos falam. Essa série, o David Chase, ele tem quase que uma obsessão por fazer contrastes e conexões, na verdade, entre violência e comida. A comida é uma coisa extremamente importante para The Sopranos e volta e meia ele faz uma conexão de alguma coisa, ou faz algum paralelo entre a comida e a violência que faz parte da vida daquelas pessoas. Quase que elas, como se fossem coisas tão presentes no mesmo nível, né? A violência e a comida. Aqui, por exemplo, eles estão assistindo isso, o noticiário fala sobre a violência que esses caras que foram presos cometeram e eles estão o tempo inteiro falando do jantar. O jantar vai ser servido, o jantar já está pronto. E mais tarde também tem uma cena em que o Tony manda o Benny cuidar da sua casa por conta do urso que apareceu e tal. E ele tá dentro de casa e a Carmela vai pegar a arma do Tony num armário que eles têm ali no corredor. E na hora que ela abre e aparece uma AK-47, uma granada, ela pergunta, tá com fome, quer jantar? Então assim, são sempre associações muito sutis, mas sempre muito presentes ao longo da série. Reparem isso, é quase que... É uma obsessão quase que como que o Scorsese tem entre o sagrado e o profano. Ele costuma muito botar elementos que simbolizam o pecado e tal, com elementos religiosos associados à sua conexão com a religião católica. Acontece muito isso, inclusive no último Sit Down, o meu cineclube, que é só para conversar sobre filme de gangster, que a gente falou sobre Cassino, eu falei muito sobre isso analisando algumas imagens. Aliás, quer fazer parte do Sit Down? Me manda um e-mail, no e-mail que está aqui embaixo, dizendo que quer participar, eu te mando os valores, a maneira como assinar, é muito simples, tu já ganha acesso aos encontros gravados e às próximas edições, é um evento mensal, a gente tem o grupo ali, que eu passo todas as informações e está realmente muito, muito legal, se eu fosse tu eu não perdia essa oportunidade. Mas voltando aqui à série de máfia que a gente tanto gosta, The Sopranos, Carmela tá morando só com o AJ na casa. E lembra que eu falei sobre essa questão da figura masculina, como isso vai ser impactante no episódio, como isso vai ser um tema trabalhado no episódio. Ela tá discutindo com o AJ e tal, e fala que tem saudade de ter um homem da casa, depois diz pra ele que ele é o homem da casa agora, ele claramente não tá satisfeito com isso, e ela pede ela manda, na verdade, que ele vá lá nos fundos buscar um negócio pro avô dele que vai vir pegar depois. E ela acabou de falar isso, dele ser o homem da casa, ele vai nos fundos e ele se depara com um urso que invadiu o pátio da casa. E ele dá um grito, que é um grito de quem tá assustado, mas é um grito que revela na hora pra gente que ele definitivamente não é o homem da casa. Ele não é nem um homem ainda, ele é um garoto que tá absolutamente assustado, gritando pela mamãe, na verdade. Né? O AJ é uma boa atuação aqui do Rob, faltou o sobrenome dele. Enfim, do ator que faz o AJ, que ele é colocado muito infantilizado, assim. Ele chorando e tal, né, visivelmente assustado. Eu acho um bom momento assim, de atuação dele, que mostra que ele é um garotinho indefeso. E a montagem nos mostra que, né, ainda insiste nessa questão da figura masculina, porque logo depois o Rob Eiler é o nome do ator que faz o AJ, tá? Mas logo depois eles vão intercalando na montagem essa cena do urso com a cena do Tony com a sua amante, que ainda é a Valentina, que namorou o Ralph Cifaretto, e eles estão conversando ali e tal, no motel, e ele só quer... Ele é fisgado por um filme que está passando na TV, ele quer só prestar atenção naquilo. E é um filme com a Barbra Streisand e com o Nick Nolte chamado Príncipe das Marés.
tá? Que é um filme da história de um cara que se envolve com uma mulher que é psiquiatra. E, logicamente, isso vai despertar um gatilho no Tony de procurar a Melfi logo depois. Mas não é só pela relação do cara com a psiquiatra. O momento do filme que a gente tá vendo ele assistir fala sobre a expectativa. É uma frase do personagem do Nick Nolte falando pra ela pra Barbra Streisand, sobre a expectativa que as mulheres têm de que o homem tem que ser forte, tem que ser essa figura masculina, e como elas tratam eles depois que eles se abrem e demonstram fraquezas. Ou seja, conversa diretamente com a temática do episódio como um todo. E essa questão, Tony Melfi, ele vai logo depois mandar flores pra ela, assinado o Seu Príncipe das Marés, né? Uma referência óbvia ao título do filme, que ela vai pegar. E ele vai começar a cercar a Doutora Melfi. O interesse romântico dele por ela é uma coisa que vai e vem, né? Desde o início da série. E aqui ele vai se tornar bem ofensivo, né? Vai partir pra ofensiva, assim. Ele vai convidá-la pra jantar, depois ele vai dizer pra ela que ele quer voltar pra terapia, ele tá mentindo. Nesse meio tempo, e eu sempre falo sobre isso, o Tony desperta um interesse na Melfi diferente dos seus outros pacientes. Ela seguidamente demonstra de alguma forma um certo... A palavra não é interesse, mas é quase uma curiosidade, assim, uma excitação envolvendo ele. Por achar ele talvez atraente e tal, mas porque eu sempre volto pra isso. Eu acho que pra ela, ele enquanto paciente é uma coisa extremamente desafiadora, assim, que motiva ela enquanto profissional, e eu acho que às vezes ela confunde as coisas assim como ele. A diferença é que ela lida muito melhor do que ele com isso. Por exemplo, ela vai sonhar com ele, que eles estão fazendo sexo nesse episódio, uma cena bem intimista, assim, ela vai acordar e tal, e logo no outro dia o Tony vai aparecer pra terapia, supostamente, a gente vai ver que ele vai revelar que não é pra terapia que ele tá ali, eles vão ficar num vai e vem e ele vai beijá-la. E ela, mais uma vez, se mantém muito fiel ao que ela é. E eu acho que isso é uma das grandes sacadas de The Sopranos, é fazer os personagens sempre serem fiéis ao que eles realmente são, né? Sempre falo sobre isso. E a Melfi é uma personagem exemplar nesse sentido. Ela tá interessada, ela tá excitada, ela tá, sei lá, ela tem uma curiosidade, alguma coisa atrai ela no Tony, mas ela não cruza essa linha. Ela manda ele parar e diz que não vai acontecer, e ela é sempre racional, dizendo que o Tony tá projetando nela o que ele quer em outras mulheres e tal. E o Tony vai dizer a frase que dá nome ao episódio. Até aqui você só conheceu um Tony, existem 2 Tonys. Eu quero te mostrar quem é esse outro Tony. E cara, isso conecta com tanta coisa ao longo de The Sopranos, né? Volta pro episódio lá, o College, o 5º da primeira temporada, que é o episódio que eu digo que mudou a série de TV pra sempre. O Tony tá na faculdade da Meadow ali e ele vê aquela frase do escritor que diz: você não pode ter uma cara para a sociedade, uma cara para uma outra vida, enfim, fala sobre as duas facetas de um homem, como isso é conflitante e tal. E aqui mais uma vez isso é trazido. O Tony eu diria até que ele é mais, né? Ele tem muito mais que 2 facetas, mas ele está dividindo aqui o homem, o mafioso e o homem na vida pessoal. Só que essas também figuras se misturam mais do que talvez ele imagine, né? Mas enfim, é isso que ele fala pra ela. E mais uma vez, na última momento de conversa que eles têm, que ele vai pra cima dela, ele fica insistindo tanto que ele faz com que pela primeira vez ao longo de toda a relação deles, que sempre foi de terapeuta e paciente, a Melfi se permita julgá-lo. Uma coisa que ela jamais faria como terapeuta, mas falando pessoalmente, já que ele está insistindo que eles têm que ter uma relação amorosa, e ela fala, e ela diz que eles têm valores diferentes, e começa a listar. Eu não conseguiria fechar os olhos para as coisas que tu faz no teu trabalho, eu não gosto da maneira como tu trata as mulheres, como tu trata as pessoas, e o Tony, ele é um cara que ele não está acostumado a ser julgado. Então a gente vê que não é genuíno essa vontade dele. Porque logo que ela começa a fazer isso, ele surta, manda ela longe, chama ela de coisas absurdas e vai embora. E ela fica chocada ali. E aí, o que ele faz logo depois? Logo depois disso, ele vai pra casa. No caso, pra casa hoje casa da sua mulher. Onde ele sempre pôde ser o que ele queria ser. Era só não abusar demais, assim, tipo, não esfregar na cara dela as traições.
mas ele podia ser quem ele é e não haveria julgamentos assim tão profundos quanto ao caráter dele. Então é muito revelador que ele vá para casa logo depois. E o que ele vai fazer lá em casa? Ele vai literalmente ser essa figura, nessa visão obviamente machista, enfim, de o homem da casa. Ele manda os seus homens embora ali, ele pega um charuto, uma AK-47, se senta na beira da piscina e fica guardando a casa e a sua família. Num momento, assim, incrível de fim de episódio. Pontos adicionais, tá? Nesse episódio aqui, que acabou não entrando na análise em si, mas que também ligam com a questão da masculinidade de alguma forma. O Christopher e o Paulie têm uma briga de masculinidade, pode-se dizer assim. Eles estão numa birra constante ali. Primeiro a história do russo, né, de Pine Barrens, que volta nesse episódio aqui. Já não é a primeira vez que eles voltam nessa história. O Paulie, o Christopher acaba dizendo que o Paulie, botando a culpa na história do Paulie e tal, eles começam a brigar, quase saem na mão. Mais tarde eles começam a brigar frequentemente por causa de quem paga a conta do jantar de todos eles, contas caríssimas do restaurante. E eles só vão acabar se unindo de novo quando eles brigam com um garçom que chama eles de pão duro e acabam matando o cara, numa cena bizarra, assim, de nível de frieza deles, de matar o garçom que estava reclamando da gorjeta. E eles acabam se unindo por conta disso, assim, tipo, sinto saudade tua, a gente é amigo e tal. E mais ainda, mais uma conexão aí entre comida e violência, viu como eu falo que é sempre uma coisa constante. E um outro ponto muito importante, Carmine Lupertazzi, de novo, aqui não violência, mas morte, enfim, né, saúde, perigo de morrer e tal. Enquanto eles estão tendo, os chefes ali estão tendo um almoço no campo de golfe, o Carmine Lupertazzi cai com a boca cheia de comida e tem um derrame bem ali e vai para o hospital, onde o Johnny Sack vai conversar com o Tony de novo sobre o plano que ele tinha na temporada passada de matar o Carmine, enfim. Então, assim, mais uma questão reveladora aí também de perigo, morte, violência com comida. Sopranos faz muito essas conexões. Era isso que eu tinha para dizer hoje, espero que vocês tenham gostado do retorno dessas análises. Não se esqueçam de acompanhar os outros vídeos, tem vários conteúdos saindo aqui no canal. Até a próxima aí, tchau! Since the blues walked into town, but you're one in a million.